É, rapaziada, e o Corinthians, hein, que mais uma vez decepcionou a torcida numa competição internacional. Não foi um bom jogo do Corinthians, claramente não foi um bom jogo do Corinthians. É o seguinte, Corinthians não mereceu ganhar o jogo, Corinthians... Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo dos jogadores, Dorival falando, o Neto detonando a atuação do Timão e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Logo depois da partida, o Hugo e também o Coronado falaram ali com os torcedores ainda no gramado. Óbvio que tem o mérito deles, mas a gente, numa desatenção, acabou sofrendo gol e a gente não pode. Né? Não podemos sofrer dessa forma, não podemos ter desatenção dessa forma. E o que tiver que melhorar taticamente dentro do jogo, o professor vai saber melhor do que eu. Vai instruir a gente para que a gente possa melhorar esses quesitos e fazer no próximo jogo, não só nessa competição, mas nas outras, a gente possa desempenhar melhor nosso futebol. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria hoje. E é isso que a gente vai fazer, sabemos que a situação é difícil, mas está na nossa mão. Precisamos vencer os 2 jogos, temos totais condições para isso e a gente vai lutar até o final. Agora sobre esses 2 jogos fora, né? A gente sabe que é uma análise também do treinador, mas você como jogador importante do Corinthians, o que você analisa que o Corinthians precisa melhorar para não tomar esses gols, para conseguir manter o mesmo nível durante toda a partida, igual foi no primeiro tempo? Bom, como eu falei, a parte tática acho que vai ficar mais para o treinador, né? E o que eu puder ajudar da minha leitura ali dentro do campo, eu prefiro não externar aqui e falar dentro do vestiário, né? Mas um pouquinho mais de atitude da nossa parte para que a gente possa buscar esses resultados aí. A gente sabia que a gente tinha que ganhar esse jogo hoje, porém a vitória não veio e agora, enfim, não tem muito tempo para ficar se lamentando. É em busca do próximo, é trabalhar cada vez mais. O professor chegou uma semana, está implantando algumas coisas, eu acho que a gente está melhorando. E, enfim, é em busca do próximo jogo aí, erguer a cabeça o mais rápido possível. 2 jogos fora de casa, inclusive, né? É assim a gente sabe. A gente sabe do calendário, como que funciona tudo. Mas, enfim, acho que a gente está trabalhando bem e estamos melhorando. E o Dorival Júnior até tentou justificar a atuação ruim do Timão. A importância de cada partida ela é muito grande. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Só que nós temos que encontrar um caminho onde nós tenhamos um pouco mais a bola, valorizemos um pouco mais, com a posse, nós possamos fazer o nosso time também descansar trabalhando bola. Eu acho que isso tudo aí é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo para chegar dentro daquilo que eu imagine ser o melhor para uma equipe. O Zupac lá na ESPN explicou melhor quais são as chances agora do Corinthians conseguir a classificação na Sul-Americana. Não foi um bom jogo do Corinthians, claramente não foi um bom jogo do Corinthians, com bola e sem bola também, né? Porque com bola o Corinthians construiu muito pouco, ficou pouco tempo com a bola dentro de casa, foi um time pouco eficiente quando tinha posse, e sem a posse, especialmente no segundo tempo, foi um time que teve muita dificuldade para recuperá-la, né? Para diminuir o espaço, a chamada pressão pós-perda ou a intensidade sem bola. Foi uma marcação organizada, não foi um time desorganizado, mas foi um time que não conseguiu recuperar. E aí foi controlado pelo América no segundo tempo. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que no primeiro tempo, mesmo com menos posse, o Corinthians conseguiu fazer algumas transições, ter alguns contra-ataques e a partir daí oportunidades de fazer o 2-0. No segundo tempo, após o gol de empate do Navarro, o Corinthians continuou com menos posse, mas não conseguiu contra-atacar. O segundo tempo foi de absoluto controle da equipe do América. Só na reta final, no abafa, o Corinthians tentou um pouco. É perfeitamente natural que apenas no terceiro jogo do Dorival a fluidez do jogo seja ainda muito tímida, muito travada. Mas mesmo dentro desse cenário, foi um jogo ruim do Corinthians que a partir de agora, William, é all-in na Sul-Americana. Primeiro lugar dificilmente será. Para passar em segundo, vai ter que vencer os 2 jogos fora de casa.
E o Neto, é claro que não perdoou e foi sincero sobre a atuação ruim do Corinthians. Não teve oportunidades no segundo tempo, tomou um gol já aos segundo 2 minutos do segundo tempo, não reagiu, não teve força, não conseguiu chutar a bola pro gol. A equipe do América de Cali jogou mais que o Corinthians, tanto no primeiro como no segundo tempo, e mereceu um empate. E para mim, o Corinthians tá fora da Sul-Americana. Quem falou na zona mista foi o Charles, dizendo que o Dorival não tem tempo para treinar, o calendário é apertado. Charles, fala um pouco sobre como foi esse jogo, uma partida difícil para o Corinthians precisava muito do resultado, muito da vitória, mas sai com o empate aqui da Neoquímica Arena. Como a gente conversou, né, um empate amargo, né, a gente queria muito vencer em questão de classificação, de pontuação no grupo, era importante hoje de vencer em casa. Eu acho que faltou um pouco de tranquilidade aí no último terço do campo para a gente definir melhor as jogadas e conseguir fazer resultado positivo, né? Mas é isso, o adversário é difícil, complicado, com bons jogadores. A gente dá sequência aí, temos depois dois jogos fora agora contra no Uruguai e na Argentina, então tá buscando o melhor pra gente, se Deus quiser, a classificação vai ser importante. Ô Charles, para além do empate, hoje foi mais um jogo no qual o Corinthians sofreu gol. Tem a defesa mais vazada da temporada em 2025, são 36 gols agora em 32 jogos. O que nesse pouco tempo de Dorival ele já passou para vocês em relação à importância de melhorar nesse aspecto? Eu acho que a gente está trabalhando, né? Às vezes não tem muito tempo para trabalhar porque jogo em cima de jogo não dá muito tempo para a gente alinhar algumas coisas que ele quer, tem que ser no jogo mesmo. Mas acho que ele está conseguindo posicionar melhor, acho que nesses últimos jogos a gente conseguiu ter um pouco mais de solidez defensiva, mais que a gente tomou gols contra o Inter e agora. Mas tá trabalhando, tá ajudando o máximo possível para a gente evitar esses gols, né, que está sendo prejudicial para nossa equipe. O Corinthians tem apenas 5 pontos, né, em 4 jogos, está 1 ponto atrás do América e 2 atrás do Racing, que ainda joga na rodada, do Huracan, que ainda joga na rodada. Queria saber de você se realmente os erros da Sul-Americana não permitem, não era mais permitido errar na Sul-Americana e o Corinthians errou demais, principalmente em casa, né? Eu acho que uma competição internacional qualquer erro às vezes é muito fatal, né? A gente precisa melhorar isso, precisa dentro de campo mesmo a gente conversar e ajeitar alguns detalhes que está faltando. Mas acho que está tudo em aberto ainda, acho que temos chances, né? Temos 2 jogos fora, complicados, mas acho que temos total condição de ir lá e vencer e classificar, né? Vai ser no sofrimento, como sempre, mas vamos lutar para, se Deus quiser, classificar. Vou te perguntar, sobre essas competições internacionais especificamente, o Corinthians tem tido muita dificuldade, né? Desde a primeira ali, qual você vê no começo do ano, para controlar os jogos, para matar os jogos, quando em algum momento tem o controle. A que se deve especificamente nessas competições internacionais sul-americanas essa dificuldade do time? A gente vem conversando muito sobre isso, né? Que competição internacional a gente tem que mudar a chavinha. Jogos muito duros, às vezes a arbitragem deixa algumas jogadas seguir, que não é como no Brasileiro e Copa do Brasil. A gente está conversando bastante isso para minimizar isso os máximos, para a gente não correr mais ter esses problemas durante a partida que está sendo prejudicial. Mas é isso, acho que hoje foi um empate um pouco complicado, a gente queria muito vencer, questão de classificação e tudo mais, mas é da sequência. Se quiser a gente classificar nesses 2 últimos jogos aí para tirar esse peso aí de competição internacional. Você entrou no primeiro tempo com a lesão do Martínez e você é um jogador com características diferentes dele. Então, o que o Dorival te pediu no momento que você teve que entrar? Acho que a gente perdeu um pouco do meio ali, até o Martins sair. Acho que eles conseguiam rodar a bola. O Quinteiros, número 8, é um bom jogador e tinha que ter um cuidado maior com ele, porque é o cara que controla o jogo. E pediu isso para conseguir fechar mais lá do Maicon, trazer o Carrillo mais pro meu lado para a gente ganhar um pouco mais o meio. Basicamente foi isso, né? Acho que tomamos gol no começo do jogo, então deu uma complicada no começo do segundo tempo. Mas é isso, acho que tem um pouco mais de atitude nesse último terço de campo que faltou pra gente fazer os gols e sair com a vitória, que era importante. Mas e aí, torcedor, eu quero saber de você, o Corinthians vai conseguir a classificação na Sul-Americana ou vai continuar essa piada aí de acesso negado? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?